Continuando aqui nosso curso, então no tópico de hoje, veja que esse título aqui é bem grandão, mas explicando o título, né? Até aqui, a gente estudou bastante como obter a equação da reta quando você tem dois pontos. Quando você tem dois pontos, uma hora dessa você já sabe tudo, inclusive exemplo e tal. Agora, você vai ver um caso diferente. Como você vai obter a equação quando você tiver um ponto? E o coeficiente angular, que você já viu, que quando você tem a reta na forma mx mais n, o coeficiente angular é esse m. A consequência da gente ver esse pedaço de matéria também é que você vai poder entender paralelismo. Bom, aqui estão os tópicos. Olha, você já viu, como eu disse, isso aqui, equação geral reduzida, aprendeu a tirar a prova real e já sabe o que é coeficiente angular. Qualquer coisa, reveja os vídeos anteriores. E agora a gente está indo ver isso, esses dois tópicos aqui nesse vídeo, aqui com alguns exemplos, inclusive. Bom, tem uma equação que ninguém guarda que ela chama equação fundamental da reta, mas ela é ótima quando você já tem o m, como eu estou dizendo desde o título, ó, você já tem o m e você tem um ponto. Nota, como que um problema desse vem? Tem uma retinha aqui, em vez de eu te dar dois pontos, você vai ver que o problema só te dá um ponto, tipo um P aqui, que eu estou pondo x0 e y0, é um ponto que você vai ter, por exemplo, ponto 4 e menos 2, é um ponto. Você tem ele, mas você fica falando, poxa, eu estou sentindo falta de um segundo ponto. Mas o exercício te dá esse ponto e ele te dá o m. Quando isso acontecer, você usa essa equação aqui. Essa equação aqui, ela é nacionalmente conhecida como a equação do ioiô michoxô, que não significa nada, mas todo mundo guarda, né? Então é ioiô y menos y0, ó, nota, y0 é o y do ponto que você tem, igual a m, coeficiente angular, vezes x menos x0. Bom, vamos a um exemplo. Esse seria um exemplo muito simples mesmo. Se isso cair para você, realmente é uma raridade. Qual é a equação reduzida da reta? Aqui. É da do ponto por onde ela passa, um ponto. Ó, então vamos fazer um desenho aqui que organiza as coisas para a gente. Ela passa pelo ponto 6 e 2. Aí você fala, poxa, eu estou sentindo falta de um outro ponto. Se o cara me desse um outro ponto, eu fazia o determinante. Mas olha, ele me dá o coeficiente angular. M igual a 2. Então você já chega com a fórmula decorada. Y menos y0 igual a m x menos x0. E substitui as coisas no lugar certo. Ó, y menos 2 igual a 2 vezes x menos 6. E aí, ó, você vai conseguir achar a equação certa aqui. Y igual a 2x mais 10, certo? Então é isso. Você não precisa mais ter dois pontos, você só vai ter um ponto. E pode procurar que, de alguma forma, o exercício tem que ter te dado o coeficiente angular. Uma dessas duas coisas tem que acontecer. Ou ele te dá dois pontos de uma reta, ou ele te dá um ponto mais o m. Toda vez que você tiver que achar uma equação de reta, uma dessas duas coisas está acontecendo, certinho? Tá certo aqui. Vamos lá. Isso. Estava só tirando prova real. Propriedade do coeficiente angular. Bom, o coeficiente angular, ele tem uma propriedade que eu deixei para desenhar aqui para você. Não trouxe essa pronta, não. Finja que isso é um eixo x, um eixo y. Às vezes é bom que as coisas fiquem borradas, porque é bem assim que você vai desenhá-la no dia do seu vestibular, né? Imagina que você tem uma reta passando por aqui, tudo bem? Essa reta, então, ela é mx mais n. E aqui você tem um ângulo. Pois bem, qual a propriedade do coeficiente angular? Que o m é a tangente daquele alfa ali. Sempre. Sempre. Então,
se você tiver uma figura e esse ângulo for dado, ó, se der esse ângulo, na verdade, é uma maneira oculta de te dar o valor de M. Então aqui, exemplo. Eu quero obter a equação desta reta. Vejamos, olha, aqui você tem um único ponto. Nota bem como as coisas se repetem. Bem que eu te disse o tempo inteiro. Se você tiver 2 pontos, você já sabe o que fazer. Mas aqui está na cara que você não tem 2 pontos, você tem 1 ponto. Daí você fica pensando, poxa, com 1 ponto eu não faço reta. Mas existe um segundo caminho que é o que a gente está ensaiando hoje. O examinador pode te dar 1 ponto e o coeficiente angular. E aqui você fala, pô, Lafayette, mas ele não me deu o coeficiente angular. Ele não falou assim, o M vale 3, o M vale 8. Não, mas ele deu esse ângulo aqui. Então, o que você tem que saber? Que M é a tangente do ângulo. M é a tangente do 45. E você já decorou lá daquela tabelinha de ângulos notáveis que a tangente de 45 é 1. Então, você tem, olha, o que você tem da reta R? Você tem que o M é 1 e que ela passa pelo ponto 7,3. Esse ponto é o x0, y0. Corre para a fórmula do ioiô michôchô e substitui as coisas no lugar certo. Olha, y menos 3 igual a 1 que multiplica x menos 7. Y menos 3 igual a x menos 7. Y igual a x menos 4. Esta é a equação reduzida daquela reta ali. Certinho? Então vamos lá. Depois que você sabe o que é coeficiente angular e você sabe a equação do ioiô michôchô, você tem como entender em analítica o que você conclui se 2 retas forem paralelas. Imagina que essa reta R seja paralela com S. Olha, se ela for paralela, você sabe que esses 2 ângulos aqui vão ser iguais. Faz sentido, elas têm que fazer o mesmo ângulo com horizontal, senão não seriam paralelas. Eles são correspondentes, etc., mas você sabe que se elas forem paralelas, tem que ter o mesmo ângulo aqui com horizontal. Se tem o mesmo ângulo e o M é a tangente desse ângulo, a conclusão é que os coeficientes angulares são iguais. Então, olha só, retas paralelas, o que você vai decorar? Se houver retas paralelas, os M's, os coeficientes angulares, são iguais. Como que isso pode ser aplicado? Aqui. Exemplo, já é um exercício que poderia cair no vestibular. Você vai encontrar, tá cheio deles em livro aí para você treinar. Qual é a equação da reta que é paralela a essa? Olha, eu quero uma reta. Vamos dar um nome para ela. Qual é a equação da reta R? Que é paralela a uma outra. Vamos chamar essa outra de S. Então, vamos simbolizar as duas aqui, ó. Vamos lá. Vamos fingir que essa aqui, ó, é a R, é a que eu estou procurando. E essa aqui é a S. Qual é a equação da S? Y igual a 3x menos 2, certo? Por R aqui mais para baixo, ó. Agora vamos lá, na leitura. Quem passa pelo ponto 4, 4? A reta que você está procurando. Então, o que acontece? Você está procurando a reta R. Você sabe que ela é paralela a essa outra reta. Bom, como são paralelas, o M de uma tem que ser igual ao M da outra. Então, o M da reta R vai ser 3, do mesmo jeito que a reta que ele te deu tem o M3. Então, olha, o M de R
é 3. O que eu tenho sobre a reta que eu estou procurando? O m e um ponto. Qual é a fórmula que acha equação de reta quando, em vez de ter 2 pontos, eu tenho só um ponto, mas eu tenho m? A fórmula mágica do ioiô michôchô. Então, ficamos com y menos 4 igual a 3, que multiplica x menos 4. 3x menos 12. E achamos essa outra reta. Nota bem, essa aqui vai ser y igual a 3x menos 8, certo? Não é a reta que ele deu, é outra reta. Como que eu noto que as duas são paralelas? O coeficiente do x é 3 nas duas, então elas são paralelas sem dúvida, certo? Vamos ver mais um exemplo. Isso aqui é um caso que já bastaria para arrebentar a questão de muita gente. Eu quero a equação da reta S, essa reta de cima. Nota bem, eu só tenho um ponto. Se eu só tenho um ponto... Aqui, ó, qual é a equação da reta S? Parou e leu? Que é paralela à reta R e que passa pelo ponto D24. Você tem que notar aqui a falta de um dado. A falta do segundo ponto. Se ele te desse o segundo ponto da reta S... você saberia muito bem que é para fazer por determinante. É interessante que ele não te dê um segundo ponto. Por isso, você vai ter que procurar no resto do exercício, porque você pode ter certeza, ele está te dando o coeficiente angular de algum jeito. Nesse caso, que jeito é esse? Esse jeito é que você tem 2 pontos, só que são da reta R. Então, olha... vamos descobrir a equação da reta R. Como? Fazendo determinante, certo? Deixa eu pegar um papel com mais espaço aqui para nós. Olha só. Como que eu vou descobrir a equação da reta R? Eu ponho o primeiro ponto dela 1, 2... eu ponho o segundo ponto dela 5, 1. Eu ponho o pontinho genérico xy. E eu repito o ponto 1, 2. Você lembra disso? E aí a gente iguala isso com 0. Multiplicações assim. A gente soma 1 mais 5y mais 2x. Multiplicações de achado. A gente subtrai menos 10 menos x menos y iguala com 0. Então, vamos ver o que eu tenho aqui. Deixa eu juntar y com y, 4y. Ó, 4y, beleza. Aqui, mais x. Menos 9. Igual a 0, né? É isso aí. Então, 4y é menos x mais 9. Se eu isolar o y, eu vou chegar em menos x sobre 4 mais 9 quartos. Você vai ver que eu vou ficar em tela azul por alguns instantes. Aqui, o que eu estou fazendo nesse momento? Estou aqui tirando prova real, como a gente discutiu em alguns vídeos anteriores. Ó, já tirei um pedacinho, acabei de tirar uma segunda prova real, estou botando 5 ali, estou vendo que deu certo. Estou testando o coeficiente angular de cabeça aqui. Tá bom, parece bonito, acho que eu acertei essa reta, né? Então, ó, é menos x sobre 4 mais 9 quartos. Ó, essa reta R aqui, ela é y igual a menos x sobre 4 mais 9 quartos. Só que eu quero descobrir a S. Descobrir a S. De que me adianta ter achado a R, gente? Porque se elas são paralelas, o M é o mesmo. E quanto é o M dessa reta? É o coeficiente x, então é menos 1 quarto. Nessa hora, gente, você já vai para a tela final entoando o hino da vitória aqui, ó. Você já sabe que o M de S é menos 1 quarto e você já tem um ponto x0 e y0. Então, para descobrir a equação de S, você faz a equação do ioiô michôchô.
E aí, gente, olha, aqui não ficou muito... Daqui para frente o resto é conta, né? Menos 1/4 vezes x menos 2. Aqui eu vou simplesmente me liberar das contas um pouquinho mais rápido. Mais meio aqui, né? E aí a gente está chegando em menos 1/4 de x, mais 9/4. É isso mesmo? Mais 9/4? Não, mais 9, olha só. Mais 9/2. Certo? Menos 1/4 de x, mais 9/2. Essa é a equação da reta S. O que eu queria destacar que ocorreu de especial nessa questão? Se a gente for dissecar, analisar essa questão, você vai notar que ela é uma questão igual às duas anteriores. Mas ele tentou dificultar um pouquinho a sua vida, como? Ele fez você usar a matéria anterior para descobrir uma equação de uma reta R. Então, como que a gente fez? A gente teve que descobrir R, a equação de R, para descobrir o coeficiente angular de S, já que são iguais. Isso é um molde pronto, ele se repete muito, então agora você tenta repassar refazendo isso. Bom, é isso. Muito obrigado. No próximo capítulo a gente vai aprender uma coisa ainda mais empolgante, que é perpendicularidade. Até lá.